Sabe o que é que transforma uma simples compra ou um jantar fora em algo que a gente realmente lembra? Não é só eficiência, né? É um sentimento. Hoje a gente vai mergulhar na filosofia da hospitalidade esclarecida, um conceito que coloca a emoção bem no centro dos negócios, e vamos ver como isso funciona na prática. E para começar, olha só que citação poderosa do restaurador Danny Meyer. A ideia de algo acontecer para nós em vez de algo acontecer a nós é aqui que tudo começa. É a diferença brutal entre se sentir cuidado, acolhido e simplesmente ser mais um número num processo. Então, nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, a gente vai entender o coração da hospitalidade. Depois, vamos ver a diferença crucial entre serviço e hospitalidade, como montar uma equipe que entende isso, como transformar erros em momentos mágicos e, por fim, um exemplo prático de como tudo isso sai do papel. Vamos lá para o nosso primeiro ponto. Vamos descobrir qual é a verdadeira essência da hospitalidade. E um spoiler, não tem a ver com regras ou scripts, mas com algo muito mais básico e humano. A definição que o Meyer dá para isso é de uma simplicidade genial. Hospitalidade é basicamente o sentimento de que a outra pessoa está do nosso lado. Ele diz que isso remete aos primeiros presentes que a gente recebe na vida. Um olhar, um sorriso, um abraço. É essa sensação de segurança, de cuidado, que cria uma experiência realmente hospitaleira. Ok, agora a gente chega num ponto que é talvez o mais importante de toda essa filosofia. Entender essa diferença entre serviço e hospitalidade pode literalmente virar o jogo de um negócio. Olha que interessante essa distinção. O serviço é a parte técnica, é a entrega, sabe, a comida chegar na temperatura certa, a reserva estar correta. É um monólogo onde a empresa executa o que prometeu. Já a hospitalidade não, ela é um diálogo, é sobre a conexão emocional, é sobre como a gente faz a outra pessoa se sentir, sobre ouvir de verdade e responder. Um serviço perfeito, sem alma, a gente esquece. A hospitalidade, essa, cria memória. Tá, mas como é que se faz isso acontecer sempre? Como é que se entrega essa hospitalidade de forma consistente? A resposta não está em manuais de treinamento, está nas pessoas. Vamos ver como se monta um time que respira essa filosofia. E a resposta dele para isso é brilhante. A solução dos 51%. A ideia é contratar pessoas que já tenham 51% de habilidade emocional e 49% de habilidade técnica. Porquê? Porque, segundo ele, as habilidades técnicas, a parte do serviço, você pode ensinar. Agora, inteligência emocional, empatia, otimismo, isso é muito, mas muito mais difícil de se treinar. Você contrata por isso. Então, na hora de contratar, o foco é encontrar 5 traços essenciais. Pessoas com um otimismo acolhedor, com uma inteligência que se manifesta como curiosidade, com uma forte ética de trabalho, com empatia genuína e, claro, com autoconsciência e integridade. São essas qualidades que formam os 51%. São pessoas que, por natureza, querem fazer o certo e fazer bem feito. Vamos ser realistas. Ninguém é perfeito. Erros vão acontecer. A grande questão não é como evitar todos os erros, mas sim como a gente responde a eles. E é aqui que a hospitalidade se torna uma ferramenta poderosíssima. E essa frase resume tudo perfeitamente. Um erro não é o fim da história, é uma oportunidade. É a chance de mostrar para o cliente que a empresa está de verdade do lado dele. E isso, em vez de quebrar a confiança, pode fortalecê-la de uma forma incrível. E para isso, o Meyer tem um método super claro que ele chama de escrever um grande epílogo. A meta é que o cliente saia lembrando não do problema, mas da forma espetacular como ele foi resolvido. O processo é simples. Primeiro, ter atenção e saber que o erro aconteceu. Segundo, assumir a responsabilidade. Terceiro, se desculpar sinceramente. Quarto, agir para consertar. E por último, o toque final, um adicional de generosidade, oferecer algo extra. É assim que uma falha vira uma história positiva. Ok, a gente viu a teoria, que é fantástica. Mas e na prática? Será que isso funciona fora dos restaurantes chiques de Nova York? Vamos ver agora um exemplo real de como esses conceitos foram aplicados aqui no Brasil. Imagina a cena. Almir Tavares, o fundador do Grupo Toscana, lendo o livro do Meyer e de repente ele anota isso na margem do livro. É isso. É aquele momento de epifania, sabe? Aquele clique que mostra como uma grande ideia pode atravessar fronteiras e acender uma faísca em outro lugar do mundo.
E foi a partir daí, dessa inspiração, que nasceu o Grupo Toscana. Não foi um copia e cola, mas uma verdadeira tradução cultural dos princípios da hospitalidade esclarecida. Uma adaptação para a nossa realidade com foco em criar conexões de verdade. E aqui a gente vê a conexão na prática. Preto no branco. O princípio de estar do lado do cliente vira desacelere, o tempo é seu. A ideia de que serviço precisa ter alma se transforma em feito com calma, servido com alma. E a meta de criar uma comunidade vira o convite, um lugar para se sentir em casa. É a filosofia ganhando vida em frases que guiam cada pequena interação. E com isso chegamos ao ingrediente final, o verdadeiro objetivo por trás de todo esse esforço, a conexão humana. Algo que vai muito, mas muito além de uma simples transação comercial. Se tem uma coisa para a gente guardar é esta: a hospitalidade de verdade cria um ciclo virtuoso. E olha que interessante, o Maier acredita que a ordem de prioridades de uma empresa deveria ser: primeiro os funcionários, depois os clientes, a comunidade, os fornecedores e só por último os investidores. A lógica é que, se a equipe estiver bem cuidada, ela naturalmente vai cuidar bem dos clientes, criando aquelas experiências autênticas que geram lealdade e sucesso. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Não precisa ser uma revolução. Às vezes, a hospitalidade mais poderosa está num pequeno gesto. Qual seria aquela pequena mudança capaz de transformar uma interação de algo que acontece a alguém para algo que acontece para alguém? Pensar nisso pode ser o começo de uma grande transformação.